Boa noite a todos. Vamos lá para mais um estudo, um discernimento que nós faremos sobre o livro Roteiro, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. Para nós hoje, o capítulo 22 do livro, O Espiritismo na Atualidade. Antes disso, vamos erguer o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores amigos que nos assistem, pedindo a eles paz, luz e discernimento para que possamos entender essa lição, pedindo a eles clareza, pedindo a eles sempre direcionamento e proteção. E por isso, Pai, agradecemos por todo o amparo que sabemos que vem do alto a recair sobre nós, dando-nos as diretrizes necessárias para que possamos continuar na nossa caminhada evolutiva, rumo à perfeição que nos foi dita e nos foi falada por Jesus. Bom, então vamos lá. Vou dar uma lidinha aqui na lição, para que nós possamos fazer aqui os nossos apontamentos, os nossos direcionamentos para a nossa reflexão. A lição diz assim: o Espiritismo nos tempos modernos é, sem dúvida, a revivência do cristianismo em seus fundamentos mais simples. Descerrando a cortina densa, postada entre os dois mundos, nos domínios vibratórios em que a vida se manifesta, mereceu, desde a primeira hora de suas arregimentações doutrinárias, o interesse da ciência investigadora que procura escravizá-lo ao gabinete ou ao laboratório, qual se for a mera descoberta de energias ocultas da natureza, como a eletricidade, que o homem submete a seu bel prazer, na extensão de vantagens ao comodismo físico. Interessada no fenômeno, a especulação analisa-lhe os componentes, acreditando encontrar no intercâmbio entre as duas esferas nada mais que respostas a velhas questões de filosofia, sem qualquer consequência de ordem moral na experiência humana. Erra, todavia, quem se norteia por essas normas, de vez que o Espiritismo, positivando a sobrevivência além da morte, envolve em si mesmo vasto quadro de ilações no campo da ética religiosa, constrangendo o homem a mais largas reflexões no campo da justiça. Não cogitamos aqui de dogmática ou apologética ou qualquer outro ramo das escolas da fé em seus aspectos sectários. Não nos reportamos a religiões, mas a religião propriamente considerada como sistema de crescimento da alma para a celeste comunhão com o Espírito Divino. Desdobramento do painel das responsabilidades que a vida nos confere, no movimento da relação implica abençoado e compulsório desenvolvimento mental. A permuta com os círculos de ação dos desencarnados compele a criatura a pensar com a mais amplitude dentro da vida. Novos aspectos da evolução se lhe descortinam em mais rico material de pensamento, lhe enriquece os celeiros do raciocínio e da observação. Entretanto, como cada recipiente guarda o conteúdo dessa ou daquela substância, segundo a conformação e a situação que lhe são próprias, a doutrina renovadora com os seus benefícios passa despercebida ou escassamente aproveitada pelos que se inclinam às discussões sem utilidades, pelos que se demoram no êxtase improdutivo ou pelos que se arrojam nos despenhadeiros da sombra. Companheiros ainda inaptos para os conhecimentos de ordem superior, trazidos à Terra, não para a defesa do egoísmo ou para a animalidade, mas sim para a espiritualização de todos os seres. De que nos valeria a prodigiosa descoberta de Watt, se o vapor não fosse disciplinado a benefício da civilização? Que faríamos da eletricidade sem os elementos da contenção e da transformação que lhe controlam os impulsos?
No espiritismo fenômico, somos constantemente defrontados por aluviões de forças inteligentes, mas que nem sempre sublimadas nos que nos assediam e nos reclamam. Aprendemos que a morte é questão de sequência no serviço da natureza. Reconhecemos que a vida estua ao redor de novos passos nos mais variados graus de evolução. Reconhecemos, daí o impositivo da força disciplinar. Urge o estabelecimento de recursos para a ordenação justa das manifestações que dizem respeito à nova ordem de princípios que se instalam vitoriosos na mente de cada um. E para cumprir essa grande missão, o Evangelho é chamado a orientar os aprendizes da ciência do Espiritismo para que os levianos, os desavisados, não se precipitem a imensos resvaladouros da amargura ou da desilusão. Que assim seja, nos ditou Emmanuel. Espiritismo na atualidade é o item. Bom, o que ele vem nos chamar a atenção nessa reflexão? Que o Espiritismo não é o fenômeno somente como nos princípios do Espiritismo e da divulgação deste. O que acontecia lá no comecinho? Fenômenos físicos, né? Justamente para que chamasse-se atenção para a vida após a morte, para que nós observássemos a existência do espírito após a morte, né? Se existe um fenômeno através das mesas girantes, por exemplo, que se movimentavam e batiam sem a força humana, há de se perceber na época que existia uma causa oculta, um espírito, né, que fizesse desta forma. E desta maneira chamou-se atenção. Num segundo momento, o Espiritismo veio trazer lições psicografadas ou psicofonadas através de pessoas muito simples, mas que na verdade eram intermediários de espíritos de alto escalão, né? Aí um segundo pensamento: como pessoas muito simples, como o próprio Chico Xavier, com pouca escolaridade, né, escrevia capítulos, né, de grandes escritores, né, de grandes pensadores da época, né, para que chamasse-se atenção, né, para que as pessoas voltassem aos olhos de que realmente a vida não termina aqui, que a vida continua. E desta forma, os olhos da ciência também se voltariam para o Espiritismo para que isso fosse estudado, né? Só que as pessoas ficaram mais ligadas no fenômeno, no extraordinário, né, do que realmente do que o Espiritismo veio falar, do seu ensinamento, né? No seu ensinamento através do Pentateuco Kardeciano num primeiro momento, e depois das obras que foram as obras complementares desse estudo magnífico feito por Allan Kardec, principalmente as obras deixadas aí pelo Chico e as obras ainda escritas através de Divaldo Pereira Franco, né, para que a gente refletisse. O que é mais importante? O fenômeno mediúnico ou a nossa busca interior para que sejamos pessoas melhores, para que alcancemos a evolução, né? Se nós se mantermos ligados simplesmente no aspecto mediúnico, estaremos errando gravemente. Porque de nada vale o fenômeno mediúnico, nada vale a comunicação espiritual, se não nos servir como referência para a nossa melhora íntima. Se não nos servir para perdoar, se não nos servir para amar, se não nos servir para olharmos adiante, né?
O porquê reencarnamos? Por que estamos aqui? Qual o motivo da reencarnação? Qual o motivo de termos os familiares que temos, de casarmos com as pessoas que casamos, de termos os filhos que temos, de termos as dificuldades, as dificuldades financeiras, as dificuldades de harmonia conjugal, as dificuldades de harmonia familiar, ou mesmo as nossas limitações físicas, né? O que o Espiritismo tem a nos ensinar através dos livros e através dos espíritos é muito mais amplo e muito mais importante do que a manifestação mediúnica em si. É muito maravilhoso termos aí a palavra de espíritos amigos, de espíritos benfeitores, como o Dr. Bezerra de Menezes, como tantos outros, até espíritos anônimos das pessoas, mas que são espíritos de hierarquia espiritual, espíritos de luz, que vêm nos direcionar. Mas de que nos serve a manifestação se o que a manifestação nos traz não aplicamos em nossa vida? Porque o que nos vale é a aplicação. A aplicação dos ensinamentos do Evangelho, a aplicação dos ensinamentos do Cristo, a aplicação dos ensinamentos que esses espíritos maravilhosos que nos assistem vêm nos trazer em nossa vida prática. Em como amar, em como perdoar, em observar os aspectos reencarnatórios, saber que Deus não erra de forma alguma, estamos no lugar correto, com as pessoas corretas, temos a família correta, temos os amigos corretos, nascemos homem, nascemos mulher corretamente, tudo segundo a nossa necessidade para a nossa evolução espiritual. Deus não erra nada. Às vezes perguntamos por que nossa família é tão difícil, por que temos pessoas tão difíceis na nossa convivência familiar. Por quê? E se estudarmos a fundo, veremos que são pessoas das quais temos que aprender a nos afinizar, para que evoluamos cada vez mais. E a afinidade exige perdão. Sem afinidade não conseguiremos perdoar. Aprender a amar no modo mais puro não é o amor conjugal. É o amor que envolve o respeito, que envolve o olhar, que envolve estender a mão àquele que necessita, que envolve a caridade, ou seja, o conjunto de coisas de que o Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, como tantos outros espíritos, veio trazer para que nós tenhamos todas as ferramentas necessárias para evoluirmos. E o Espiritismo, na atualidade, nos chama a essa atenção, que o ensinamento é mais importante que o fenômeno, que nós, em evoluindo, o nosso planeta evolui conosco, para que nós amanhã tenhamos um mundo melhor. Um mundo que sairá desse estágio de provas e expiações e passará a ser um mundo de regeneração em paz, onde não veremos tantas disparidades, onde não veremos tantas desilusões, onde não veremos tantas maldades, onde o homem enxergará o homem com mais respeito. São coisas para que nós possamos nos atentar. Quando observamos a evolução da ciência no mundo, através das descobertas
como no passado foi descoberto o vapor, a eletricidade, né? Todos a internet, a televisão, o rádio, todas essas coisas maravilhosas, o telefone celular, o telefone propriamente dito, que hoje nos assiste, todas essas facilidades, o carro, tudo isso que é ciência, que o cérebro humano trouxe para a humanidade, tem de andar junto com a moral, com os bons princípios, com o olhar da caridade. Senão seremos sempre pensos para um lado, ricos intelectualmente, mas pobres moralmente, tendo conosco uma coisa que eu costumo chamar de inteligência de Deus dentro de nós, que sabe, nos mostra que o que é científico, o que é tecnológico, tem que andar junto com o que é moral, com o que é respeito, com o que é amor, com o que é caridade, dentro dos princípios nos deixados por Jesus Cristo, para que cheguemos mais próximos a Deus mais rapidamente possível. Então você, meu amigo, você, minha amiga, que vai ao centro espírita, atrás do fenômeno e da solução dos seus problemas, atente-se de que o ensinamento nos deixado por Jesus através dos Espíritos, através dessa doutrina magnífica que nos envolve, é muito mais importante que isso. Porque é através desse ensinamento que a resolução dos nossos problemas virá. Os Espíritos nos ensinam, não resolvem os problemas para nós. Senão, não teríamos uma coisa chamada mérito. Mérito de sermos vencedores, de aprendermos a moral cristã para evoluirmos. Porque se alguém fizesse por nós, não conseguiríamos alcançar o que viemos fazer aqui nessa reencarnação. Ninguém vai fazer por nós. Nós é que temos que nos esforçar no direcionamento nos dado pelo Cristo para termos mais evolução espiritual e moral, para que quando terminarmos aqui essa existência material e chegarmos do outro lado da vida, nós possamos chegar vitoriosos, possamos chegar do outro lado da vida maravilhados e tranquilos com a nossa missão cumprida. É isso que Jesus espera de nós. E para isso ele nos dá, através de Deus, as reiteradas oportunidades materiais para que possamos praticar as nossas provas e expiar os nossos débitos, não com Deus, mas conosco mesmo. Tá aí, meus amigos, para nossa reflexão, para o nosso estudo e para o nosso olhar. E desta forma eu agradeço e grato por mais essa oportunidade, por esse convite de fazer parte com todos vocês. Eu vou erguendo meu pensamento a Deus e a Jesus e agradecendo por essa oportunidade bendita de reflexão no Cristo, por essa oportunidade bendita de reflexão no amor, pedindo a proteção de Deus e de Jesus para todos esses que ouvem, para todas as suas famílias, para que elas consigam alcançar os objetivos dessa reencarnação. Que todos, Pai, possam sair daqui, dessa existência material, vitoriosos e tranquilos,
sabedores do que fizeram ou se esforçaram muito para alcançar os objetivos da reencarnação. Lembrando que reconhece-se o espírita pelo esforço em que ele faz em se tornar cada vez melhor através das suas atitudes de caridade e da sua reforma íntima. E assim agradecidos, vamos pedindo permissão e licença para darmos concluído a essa nossa reflexão, esse meu monólogo, vamos dizer assim, elevando o pensamento e dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo e sagrado nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que formos capazes de perdoar nossos devedores, e não nos deixeis, ó Pai, cair sobre as más influências, sobre as tentações, livrando-nos assim de todo mal, de toda perturbação, porque Tu és o poder, o reino e a glória hoje e para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, desejando a todos vocês muita paz e muita luz, e um beijo no coração de cada um. Que assim seja.